de Deus. E quando nós aceitamos ao Senhor Jesus, nós passamos a ser cidadãos do reino de Deus aqui nessa terra. Sendo que, nesse mundo, enquanto nós vivermos nesse mundo, o que a Bíblia fala? No mundo tereis aflições. Jesus diz que quem deixar pai, mãe, irmão, irmã, terras, por amor a Ele, vai receber 100 vezes mais tudo isso, porém com o quê? Com perseguições, com lutas. E o porquê dessas perseguições? O porquê dessas lutas? Porque o reino de Deus, ele está dentro de nós. Fala assim, ó, ele está dentro de mim. Mas nós vivemos num mundo dominado por quem? Pelo diabo. Você vê, tem essa situação agora da guerra, da Ucrânia com a Rússia. Vou fazer uma pergunta só mesmo para ti, quem está sabendo disso? Quantas pessoas têm perdido a vida, sofrido por conta de guerra, de fome? Tivemos a pandemia. Isso é uma característica de um reino de Deus ou do reino do diabo? Do reino do diabo. Então nós passamos por aflições. Nós temos passado por lutas na nossa igreja, na Ucrânia, na Rússia. Membros da nossa igreja na Letônia que têm familiares lá, porque é muito espalhado. E por que passa por essas lutas? Por que passa por esse sofrimento? Por que Deus permite? Sabe por que Deus permite? Porque nós temos o reino de Deus aonde? Dentro de nós. E enquanto nós estivermos nesse mundo, nós vivemos lutando para manter o reino de Deus dentro de nós, até o dia em que você e eu, pessoal, vamos estar no reino dos céus. O reino dos céus é onde não haverá choro, não haverá cansaço, não haverá mais perseguições, humilhações, injustiça. Mas enquanto nós vivemos no reino de Deus, que está dentro de nós, aqui nesse mundo, nós temos que suportar as aflições, nós temos que suportar as perseguições, nós temos que suportar as injustiças. E nós vamos falar mais a esse respeito. Eu queria até pedir para você abrir a sua Bíblia, por favor, aí no livro de Apocalipse, capítulo 2, é o último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 2. Eu já vou falar para você qual é o versículo, para a gente não se distrair, e antes da gente ler e meditar, e vamos também buscar o Espírito Santo juntos, aproveitar essa honra, esse privilégio que nós estamos tendo de estar hoje aqui com vocês. Nós queremos que você preste muita atenção nesse vídeo que nós preparamos especialmente para hoje. Você sabe, o bispo falou que nós tivemos em reunião com o bispo Domingos, demais bispos e pastores da Europa, Ásia Central, países de outras localidades. Estivemos também ali em reunião com o bispo Macedo, e ele pediu para que nós passássemos em todas as igrejas do mundo inteiro esse vídeo que nós vamos ver agora. Então presta bem atenção, porque o que for falado nesse vídeo tem tudo a ver com aquilo que o Espírito Santo quer passar para a gente hoje. Amém, pessoal? Então vamos assistir junto esse vídeo, por favor. O reino dos céus. Episódio de hoje. Deus criou, tudo que Deus criou, as maravilhas que Ele fez, Ele levou 6 dias. Quando Jesus ascendeu, subiu ao reino dos céus, Ele falou para os discípulos, e isso é para nós também: eu vou preparar um lugar para vocês. Ele está lá há 2000 anos. Em 6 dias,
Ele criou tudo que você vê nesse mundo, que infelizmente hoje está sob o controle do diabo. Imagine o que ele criou, a morada que ele tem preparado para cada um de nós em 2000 anos. Imagine o que está esperando por nós no céu, no reino dos céus, que já bastava ser o reino de Deus, não ter dor, não ter lágrima, não ter ódio, não ter traição. Quantos de nós aqui nós confiamos em pessoas, amamos, fizemos de tudo para que essas pessoas tivessem o melhor e fomos traídos, deixados para trás? Quantas pessoas que você tinha que às vezes não eram nem da sua família, não tinham o seu sangue, você lutou, você fez de tudo para que essas pessoas pudessem ter uma vida melhor, e essa pessoa te deixou, te traiu, mentiu para você, te usou. Quem está entendendo direitinho? A gente fala na cabeça, está tudo em russo, pessoal. Mas vocês conseguem compreender, né? A pessoa, ela largou e você confiou, você sabe o que é a dor da humilhação. Eu acredito que tem mães aqui que já foram afrontadas pelos seus filhos. Filho que, se não fosse a senhora estar ali dia e noite, cuidando da saúde dele, alimentando, trabalhando às vezes em 2, 3 trabalhos para ele poder ter o que comer, ele não estaria vivo hoje. Ele te afrontou, ele te humilhou, ele te deixou. Ele valoriza mais os amigos que fazem com que ele viva uma vida desgraçada do que a senhora. Essa dor, essa humilhação, o engano, a traição, às vezes até dentro da igreja, não é isso? Tem gente dentro da igreja que era para ser irmão, era para estar na mesma fé, às vezes está ali com inveja de você, como a gente tem falado. Às vezes está ali querendo o que é seu, às vezes você está aqui contando testemunho para o pastor, e a pessoa está ali falando, não acredito nisso não, eu conheço ela, se é conversinha. Quem acredita que acontece coisa assim na igreja? Sabe por quê? Porque o reino de Deus, ele está dentro de nós. Mas esse mundo pertence a quem? Ao diabo, está na mão do diabo. Está na mão do diabo. Por isso que nós nos esforçamos para chegar ao reino dos céus. Manter o reino de Deus dentro de nós, manter a salvação que nós temos, manter a nossa comunhão com Deus, é o que é necessário para que nós possamos um dia, quando Jesus voltar, ou nós formos ao encontro dele por meio da morte, ir para o reino dos céus. E lá não vai ter nada disso. Lá não vai ter nada disso. Lá é o reino da paz. Então, pessoal, o nosso foco, o nosso olhar tem que estar voltado para Jesus. A nossa mente, o nosso coração tem que estar focado, concentrado em quem? Em Jesus. Não olha para o homem, não. Já teve gente que um dia esteve aqui nesse altar e hoje em dia está aí perturbado. Outros usando a palavra de Deus para poder ganhar dinheiro, para poder ganhar pessoas. Já teve gente que esteve do seu lado, como nós falamos, que era uma pessoa querida, que você amava, que de repente essa pessoa se fez o seu pior inimigo, humanamente falando. Não olha para o homem, não. Olha aqui para mim, por favor. Não fique escandalizado quando você vê uma pessoa fazendo mal de você. Quando você descobrir que alguém falou mal de você, ora por ele, tá? Ora por ela. Essa pessoa não sabe o que ela faz, a visão dela é mundana. Se é gente que quer dinheiro, quer posição, quer saúde, quer casar, quer ter filho, só pensa nesse mundo aqui. Paulo fala, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas às coisas desse mundo, nós somos os mais miseráveis dos homens. Você quer o respeito, o reconhecimento, o amor, os aplausos, o dinheiro, isso tudo passa, isso tudo acaba, isso tudo é pó, assim como a gente, assim como você e eu. Quem está entendendo direitinho isso? Assim como a gente. Você me perdoa falar assim, mas tem gente aí perdendo tempo por gente, deixando a sua salvação de lado para agradar os outros, para agradar pessoas, ou para conquistar coisas. Para conquistar coisas. Carro é lata, dinheiro é papel, documento acaba.
É ou não é? Quantas pessoas colocaram o seu coração nas coisas e perderam tudo, inclusive o coração. Estão aí na depressão, estão aí angustiados. Gente que já esteve na igreja, gente que já deu testemunho. Isso não acontece só aqui não, em Casal de Campo, em Portugal. Isso acontece na Letônia, isso acontece na Moldávia, isso acontece na Rússia. É incrível. Em todos os lugares nós temos pessoas que teriam todos os motivos imagináveis para agradecer a Deus e louvar a Deus de joelho pela eternidade, por aquilo que Deus fez na vida delas. Mas elas um dia deixaram de olhar para o reino dos céus, para o Senhor Jesus, que é perfeito, que é amor, que nunca foi mentiroso com você. É ou não é, pessoal? Jesus já mentiu para alguém aqui? Jesus já prometeu e não cumpriu algo para qualquer um de nós aqui? Não. Jesus que oferece para nós, o Bispo Macedo está falando isso com a gente. Ele falou assim, sabe o que Deus oferece para nós? A si próprio. Por quê? Porque não tem nada maior. O que pode ser maior que Deus? Dinheiro? O que pode ser maior? Ah, pastor, se eu virar o presidente de Portugal, aí é lixo, passa, acaba. Não me refiro à pessoa, eu digo, a posição passa, governos mudam. Já tivemos reis e imperadores em Portugal, hoje é presidente. Sistema de governo muda, idioma muda. É ou não é, pessoal? Mas se a gente está olhando para Jesus e Ele se oferece, Ele quer viver dentro de nós. De repente você chegou aqui hoje, você tem aí uma mágoa da pessoa que te fez mal, da pessoa que falou mal de você, da pessoa em quem você confiou. Não olha para isso não. Não olha para isso não. Pastor, mas é meu pai. Pastor, mas é meu irmão. Pastor, mas é uma pessoa que eu não esperava. É ser humano, tá? É homem, é gente. Homem erra. Homem falha. Homem tem os olhos voltados para o reino humano, para o reino do diabo. Você de repente está com inveja. A gente tem falado tanto de quem é invejado. Posso falar? Eu estou aqui só hoje. Seria injusto se você não permitir eu falar. Eu falo, depois você fica chateado, eu vou embora e não dá nem para pedir desculpa. Posso falar mesmo, pessoal? Quem autoriza a falar? Você autoriza? De repente você que está invejando. Ai, pastor, que isso? Não gostei desse pastor, bota outro, pastor. De repente é você que está invejando. Você está invejando, sabe quem? O perturbado que tem um carro melhor que o seu. O perturbado que casou e você ainda não casou, está lutando em terapia do amor, está fazendo corrente, quer achar uma pessoa de Deus, ele já casou. Está invejando o perturbado que ele tem saúde. Deus permitiu que você passasse por esse problema de saúde. Você ainda não entende o porquê, mas você tem orado mais, você tem buscado mais, você tem confiado mais em Deus. Por conta desse diagnóstico, você tem entendido que nada é mais importante do que o espiritual. E você está invejando o perturbado. Sabe quem são essas pessoas que precisam de